Primeiro ponto aqui, Daniel. Racionalização dos cargos vagos e a vagar. Você disse que tinha uma dúvida do pessoal em relação a isso, né? Você quer perguntar agora? É a Na questão do verdade, cargo sim. amplo. Exato. Tem muita gente com dúvida, né? Durante a semana, a gente perguntou para as pessoas quais eram as principais dúvidas sobre o relatório. Uma das Sim. dúvidas que era recorrente, que surgiu, foi a seguinte. Eles viram que teve uma proposição de criação de cargos genéricos, né, cargos amplos, e perguntaram se os atuais servidores iam ser transferidos para esse cargo. Né? Meu cargo vai mudar, eu sou administrador, eu vou para um cargo analista educacional, algo do tipo, né? Então, gerou toda essa dúvida e o motivo da criação desses cargos amplos, né? Então, se você puder dirimir essas dúvidas das pessoas, que até no chat já aconteceu algumas dessas dúvidas também, seria interessante. Tá, deixa eu voltar aqui para a posição do GT para o pessoal entender melhor a questão do cargo amplo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, minha gente. Eu acho que eu apertei no botãozinho aqui que andou mais do que eu queria, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Em relação ao cargo amplo, pessoal, o que é isso e explicar o contexto, tá? Ó, aqui já diz aqui no início. O PCCETAI, ele é organizado hoje num conjunto de 322 cargos, tá? Então, desses 322 cargos, apenas 16 a 18% estão ativos liberados para concurso público. Todos os outros estão suspensos ou extintos porque, ao longo do tempo, os afazeres desses cargos perderam totalmente o sentido. Então, por exemplo, nós temos datilógrafo no PCCETAI. Né? Tem pessoas na ativa como datilógrafo? Tem, mas é lógico que eles não estão lá trabalhando na máquina de escrever. Mas os cargos no PCCETAI são organizados de forma isolada. Cada cargo tem suas atribuições, tem seus afazeres. Então, o que acontece? Quando uma pessoa se aposenta, ou passa em outro concurso, ou vem a falecer, que é ocupante de um cargo desse, esse código de vaga ele fica vago, mas a administração não pode utilizar ele porque ele está extinto ou porque ele não tem mais sentido no mundo de trabalho atual. O que tem que ser feito em relação a isso? Tem que ser feita uma racionalização dos cargos e uma revisão dos seus afazeres. Esse é um processo que já se iniciou dentro da CNSC, esse debate já começou, inclusive nesse relatório já tem, né, a primeira análise acerca dos cargos que estão suspensos, vai começar agora a análise acerca dos cargos que estão extintos, tá? E também depois dos cargos que estão válidos, mas que tem que ter uma atualização dos seus afazeres. Só que o problema das administrações persistem, né? As universidades precisam recompor os seus quadros de forma urgente. Então, qual a solução de curto prazo que foi construída nesse grupo de trabalho? Que fosse feita a criação de mais 2 cargos. Então, nós passaríamos aí de 322 para 324 cargos. E esses cargos seriam inseridos nos níveis de classificação D e E. Então, seria um cargo amplo de nível médio e um cargo de nível um cargo amplo de nível superior. Para quê? Para que os códigos de vagas que hoje estão parados, que são de cargos extintos, de cargos suspensos e que estão vagos, fossem convertidos nesses novos cargos que serão criados e que serão ocupados através de novos concursos. Então, ninguém, e aí eu vou me dizer como exemplo aqui, eu sou assistente em administração. Então, eu não vou virar esse cargo de técnico amplo, eu vou continuar como assistente em administração. Mas outros cargos de nível D, né, de nível A, de nível C e de nível E, que estão suspensos ou extintos, né, quando vagarem, vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha? Classe do cargo, C, D e E, tá? Lieber, Aqui, dá só oi. mais um zoom aí, que o pessoal está pedindo para tu dar um zoom a mais, porque não estão enxergando muito bem. Beleza, pronto. Ficou melhor aí? Eu creio que ficou um pouco. Então, Ficou. então daqui, ó. Escolaridade nível médio, técnico educacional. Superior, analista educacional. E Everton, quantos cargos vagos tem hoje na administração que não podem ser usados? Vagos que eu digo é o quê, pessoal? Não tem ninguém nele, nem aposentar, assim, nem ativo, nem nada. Ele está vago, tá? E ele é suspenso ou extinto. Então a administração não pode pegar ele e fazer um novo concurso. Porque, por exemplo, se eu passar num concurso hoje, né, e não pedir vacância, sair mesmo assim e deixar o código vago, a administração pode fazer um concurso
para o meu código de vaga, que é de assistente de administração, e está vago, e está válido, na verdade. Mas para esses aqui, não. Então, o que, que a gente construiu lá? A gente identificou que tem cargos nessa situação nos níveis C, D e E. É um total de 11.060 cargos que estão aí parados na administração. E aí a gente fez esse fator de conversão. Né? O que, que é esse fator de conversão? Quantos cargos de nível C são necessários para criar um novo cargo de nível D? Quantos cargos de nível C são necessários para criar um novo cargo de nível E? Então, tem esses fatores de conversão aqui. Então, esses 11.060 cargos virariam 9.251 novos cargos, tá? De técnico educacional e de analista educacional. Entendeu? Então, essa seria a lógica, né, que seria adotada. Então, não, ninguém que está na carreira hoje vai ser transformado nesses novos cargos. Esses novos cargos são para a administração poder fazer novos concursos para além daqueles que são abertos nos cargos que estão válidos. Então, por exemplo, o administrador. Administrador é um cargo válido. Então, vai continuar tendo concurso para administrador, se assim a administração precisar. Né? Contador. Contador é um cargo válido. Então, se vagar o código de vaga, vai continuar tendo concurso para contador do mesmo jeito, pessoal. Não vai ter dificuldade em relação a isso. Agora, os cargos vagos, que são provenientes de cargos suspensos ou extintos, vão ser transformados em cargos de técnico em educação e em cargos de analista em educação para os novos concursos. Ficou claro isso aí, gente? Ou tem mais alguma dúvida? Eu acho que ficou claro, Everton, e era bom a gente também fazer uma lembrança, né, que o governo lá atrás apresentou uma proposta que não era essa, né? Na verdade, ele apresentou uma proposta de criação de uma nova carreira, né, de analista educacional, né? E infelizmente era uma carreira que ia somente para as pessoas que fizessem concurso, né? E no caso, a proposta do governo, que era do FORGEP, ia criar uma carreira à parte e a gente ia ficar meio que numa PEC, né? PEC é o Plano Especial de Cargos, ia ficar num cargo que aos poucos ia ser extinto, né? E isso não é muito bom. A gente viu que as carreiras que adotaram essa estratégia de PEC, né, se deram muito mal, porque o governo, ao longo do tempo, foi dando reajustes diferenciados. Agora, com essa solução que a gente conseguiu no GT, né, que as entidades conseguiram, isso não acontece, porque esse cargo novo vai estar dentro da carreira. Tá? Vai estar dentro do PCCTA. Então, não tem como o governo dar um reajuste diferente para esse cargo. Tá? Se ele der um reajuste para esse cargo, vai dar um reajuste para todos os outros. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Lá atrás, o governo queria algo bem pior para a gente. A gente conseguiu, por meio de dados, né, de provar por A mais B que isso não era benéfico, que essa solução era muito mais viável. Só para que as pessoas se localizem onde estava essa discussão lá atrás. Então, aí, gente, Daniel, é importante, só rapidinho, é claro, importante lembrar que o próprio IBAMA, ele tem um plano especial de cargos e o governo, em uma das propostas que fez, sugeriu reajustes diferenciados, né, para quem está na carreira atual e para quem está nesse plano, né, de equivalência. E aí quem está na equivalência receberia menos. Obviamente o IBAMA não concordou com isso, né, mas aí é só para trazer assim, um exemplo recente de como isso seria perigoso para a gente. Outra coisa que é interessante do analista em educação e do técnico em educação é que você evita que a instituição precise ficar o tempo inteiro trocando códigos de vaga via diário oficial da União, né? Então ela vai receber aquele código do analista ou do técnico em educação e já vai destinar para a área. Anteriormente ela teria que ficar trocando esses códigos de vaga. E a outra coisa que é interessante também é que nós só temos 18% dos cargos ativos no PCCTAI, né? Então é um processo aí de extinção completamente da carreira. Isso dá criar esses cargos de analista de técnico, o nível superior e o nível médio, dá uma sobrevida para a carreira para os próximos anos, né? Para as próximas décadas, e deixando mais parecido também com o que já ocorre em outras carreiras que já tem essa divisão entre analista e técnico. Não estou dizendo que vai ser para todo mundo, né? Como o próprio Lieberton já explicou, o administrador, que o contador, que são cargos que estão ativos, não entrariam nisso. Mas em relação aos suspensos, que podem ser revertidos, né, no analista e no técnico, teria esse ganho, para a gente sair de ter apenas 18% de cargos ativos e ter muito mais cargos disponíveis
as instituições, ainda mais pensando na ampliação das universidades e especialmente dos institutos federais, né? Porque os prédios vazios, eles não sustentam a educação. A educação ela é feita pelos servidores, né? Ela é feita pelos técnicos, ela é feita pelos professores, ela é feita pelos alunos. Então a gente precisa desses servidores lá e precisa das vagas para colocar, né, na educação, para implementar as políticas públicas, desenvolver as políticas públicas e fazer uma educação de qualidade, socialmente referenciada, né, visando a melhoria da sociedade. E aí, gente, eu vou ter que sair agora, eu aproveitei esse tempo para me despedir aqui de vocês nesse momento, tá bom? Vou ter que dar uma saída. Valeu, Lídia. Obrigado por tudo aí. Obrigado pelas contribuições, viu? A gente vai continuar com a explicação aqui. Qualquer coisa, você manda um alô ali no WhatsApp, ou então aqui no chat mesmo. Abraço. Tá bom. Beijo. Abraço, Lídia. Até mais. Então, gente, o que aconteceu aqui? Como o Daniel bem colocou, aí eu não vou fazer uma correção do Daniel, porque ele está correto, mas governo é muita gente, sabe, Daniel? Quem entregou essa proposta foi o FORGEP. Então, o FORGEP entregou uma proposta ao governo, né, de uma carreira com 2 macrocargos, onde todas as pessoas que estão hoje no PCCTAI não poderiam migrar para esses macrocargos, porque isso aí configura provimento derivado. Então não teria condições de a gente ficar. Então a gente ficaria numa tabela de equivalência, num PEC, né? E na nova carreira apenas esses 2 cargos. A gente conseguiu dialogar com o pessoal. Quando eu digo que o governo é muita gente, porque o governo não é só o FORGEP, né? O FORGEP é um fórum de gestão de pessoas que é ligado ao governo. Mas, de fato, quem bate o martelo nesse tipo de processo aqui é MEC e MGI. Então, assim, a gente construiu isso junto lá e disse, ó, a gente consegue fazer o que vocês querem, mas não criando novos níveis e deixando o resto do pessoal em tabela de equivalência. A gente consegue fazer isso criando 2 novos cargos e, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Né? Esses cargos extintos, aí pela ação natural do tempo, o pessoal vai se aposentando, os cargos vão ficando vagos e vão sendo transformados tanto nesses cargos de técnico educacional e analista educacional, mas como também nos outros cargos, e aí foi outra trava que a gente tirou, que é muito bem o que a Lídia colocou, de que hoje eu sou assistente de administração, eu me aposento, mas o governo só pode contratar outro assistente de administração. Se ele precisar de um técnico de contabilidade, ele não pode. Então é outra trava que a gente está tirando para que todos os cargos do nível D, todos os cargos do nível E, possam ser usados de acordo com a necessidade da instituição, né, levando em consideração os cargos que estão válidos. Então essa foi uma solução para que a gente conseguisse manter todos que estão na carreira hoje, na nova carreira não, mas na nova tabela, sem ninguém ficar em pé, tá, pessoal? Então espero que tenha ficado claro esse ponto aqui, não tem transformação de cargos para ninguém, fica todo mundo no mesmo cargo, né, não vai ter prejuízo para ninguém e vai ser inserido o técnico em educação no nível D e o analista em educação no nível E. E eles vão ter reajustes e valores de salário igual a todo mundo, tá certo?